Bem, bem, bem. Depois do terceiro sinal, o espetáculo está pronto para começar. As cortinas se abrem, os atores e as atrizes ficam lá atrás da cortina, esperando o momento certo de começar a dar a primeira fala. O texto começa, surge aquele climão e o espetáculo se inicia. Meu nome é Pedro Bárbara, sou professor de artes cênicas e hoje nós vamos falar sobre personagens e peripécias. Vocês já pararam para pensar que todas as pessoas que vivem à nossa volta, aquelas pessoas que a gente observa da janela de casa ou que a gente vê dentro da televisão, que todas elas servem de inspiração para que a gente possa criar nossos próprios personagens? A nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Ser ou não ser, eis a questão. Com essa frase, Shakespeare entra para a história como um dos maiores dramaturgos da história mundial do teatro. Vamos entender um pouquinho como é que isso acontece? Shakespeare escreveu várias peças de teatro, entre tragédias e comédias, também escreveu sonetos. E dentro dessas peças e desses sonetos, Shakespeare conseguiu identificar diversos papéis. Ou seriam personagens? Você sabe qual é a diferença entre personagens e papéis? Bom, papéis são lugares que a gente ocupa dentro da cena ou fora dela. Um exemplo de um papel que todo mundo conhece é o papel de mãe. Se eu pegar um texto do Shakespeare e ler que lá tem uma mãe, como é que eu vou interpretar essa mãe? Como eu poderia fazer com que essa mãe ganhasse a cara que eu acho que a mãe da peça do Shakespeare tem que ter? Para isso, eu teria que transformar essa leitura sobre essa mãe em personagem. Por exemplo, a minha mãe, ela é mais gordinha, ela é mais baixinha e às vezes ela é muito agitada, faz muita coisa ao mesmo tempo, fala muito rápido e tudo de qualquer jeito. E gosta muito de cozinhar. Tem outras mães que são mais leves, são mais calmas, são mais pacientes e odeiam cozinha. Como eu vou saber a diferença entre esses papéis se eles não forem transformados em personagens, com características físicas, características psicológicas, com tipos de comportamento e toda a descrição que lhe cabe? Esses personagens, para ganharem vida, precisam de algumas dicas. E essas dicas eu vou te dar agora. A dica número 1 é sobre a negativa. Mas o que seria isso? Uma negativa para o personagem é tudo aquilo que ele não é. Por exemplo, meu personagem não gosta de usar chapéu. Ele nunca usaria chapéu. Então não vou usar chapéu, meu cabelo vai ter que ficar natural. Meu personagem não gosta de falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Meu personagem, por exemplo, não gosta de calça roxa. Nunca usaria, porque roxo não é a sua cor favorita. Meu personagem, assim como o Garfield, também não gosta de segundas-feiras. Então tudo isso vai fazer parte da sua história, do contexto em que ele vai ser apresentado dentro da peça. Vamos à dica número 2? A dica número 2 fala sobre os excessos do seu personagem. Não tenha medo dos excessos. Alguns exageros, exagero no modo de falar, pode ser que ajude na hora de construir seu personagem. Exagero no modo de fazer as coisas bem miudinhas, bem pequenininhas, bem meticulosas. Exagero na hora de fazer caras e bocas raivosas. Você não tem que ter medo desses excessos. O seu personagem pode precisar de alguns desses excessos para ganhar vida. Vamos à dica 3? A dica número 3, para mim, é uma das mais importantes quando a gente está falando de um processo de construção de personagens. A dica 3, ela fala sobre o subtexto. O que é um subtexto? É tudo aquilo que passa na sua cabeça, que está no seu corpo, que está no seu gesto, que está no seu movimento, que não necessariamente estão escritas no texto de teatro. Por exemplo, no meu subtexto, pode estar escrito que o meu personagem ele anda muito devagar. Ou não. Pode ser que no texto esteja escrito que o meu personagem gosta de fazer coisas muito aceleradas. E no meu subtexto eu tenho que pensar, por que meu personagem é acelerado? Ou por que ele anda devagar? Eu preciso criar situações, explicações para que o meu comportamento, para que o meu gesto, para que os meus movimentos façam sentido. E assim meu personagem vai ficando um pouco mais interessante. Uma dica especial que eu posso dar sobre essa dica, é uma dica dentro da dica, é que a gente experimente falar o texto do personagem com outras entonações, falar com vozes diferentes, com uma certa preguiça, por exemplo. Hoje a gente pode falar muito seco, muito fino, muito polido. Meu personagem pode ganhar diversas caras e bocas
de acordo com o que o meu subtexto vai me dizer. O texto diz para eu falar, faça isso, não faça aquilo. Mas por que eu faria isso ou não faria aquilo? O subtexto tem que te dizer isso. Vamos à dica número 4? A minha dica número 4 fala sobre dar ritmo para o seu personagem. Como eu já falei, ele pode ser um personagem paciente, elegante, que gosta de andar devagar, ou ele pode ser um personagem mais malandro, que não está nem aí para nada, ele vai ser mais espaçoso, ele vai ser meio debochado, ele vai ter uma fala mais arrastada, meio esquisita, ele vai ficar meio lânguido, como a gente fala, como se ele tivesse água passando pelos ossos, e como se ele se esparramasse pelo espaço. Eu preciso testar as possibilidades do espaço, porque o meu espaço vai determinar também como o meu personagem pode se encaixar nele. Qual vai ser a minha forma de interagir com as pessoas que eu posso imaginar que estão aqui perto de mim? Eu posso ser um personagem que fala muito rápido, muito rápido, muito rápido, até ficar cansado. Vamos à dica 5? A dica número 5 é uma das mais fundamentais de todo o processo de preparação do ator, da atriz, para chegar nesse ponto crucial que é a construção dos seus personagens. A dica número 5 tem a ver com estudar teatro. Estudar as ações teatrais, estudar tudo que tem relação com o universo do seu personagem, para dar vida a ele. De onde ele veio, por que ele fala daquele jeito, por que ele age daquela forma, por que ele se veste desse jeito e não desse. Por que meu personagem não gosta de chapéu? Por que meu personagem não gosta de segundas-feiras? O que será que aconteceu na segunda-feira, na vida, na história do meu personagem, para que ele não goste das segundas-feiras? Pesquisar é parte do trabalho do ator, é parte do trabalho da atriz, não tem como fugir disso, porque a partir do processo de pesquisa, desse laboratório de construção de outras possibilidades do seu corpo, é que você vai dar a vida mais interessante para esse seu personagem. Vamos à última dica? A última dica é a dica número 6. Essa é a dica mais divertida de todo o processo de construção do personagem. Por que ela é engraçada? Porque essa dica ela diz que você deve observar tudo e todos que estão à sua volta para poder roubar, pegar, tirar de cada um desses comportamentos, dessas pessoas, coisas com as quais você vai poder criar o seu personagem. Por exemplo, eu posso pegar o sorriso de um personagem que esteja na parede da minha casa, eu posso pegar o jeito de andar do meu irmão mais velho, eu posso pegar o jeito de sentar na cadeira de uma forma bem relaxada, daquele meu avô que fica lá preguiçoso, vendo lá a televisão o dia inteiro, vendo futebol. Eu posso pegar a fala da minha mãe quando ela está nervosa porque eu cheguei atrasado em casa, fora do horário que eu combinei. Eu posso pegar diversas coisas, comportamentos, elementos criativos das pessoas que estão à minha volta. E aí, para isso, para a gente poder experimentar um pouco dessas dicas, eu vou convidar uma professora que vai ser minha parceira aqui nesse momento, a professora Jaqueline, e para isso eu vou precisar colocar minha máscara, já que a gente não pode ficar no mesmo espaço agora sem o uso da máscara, sem essa proteção, não é isso? Vem, Jaque, chega mais. E aí, tudo bem? Tudo jóia? Congela. Na hora de que você for brincar em casa, com as pessoas que estiverem morando com você, o legal é você brincar com essas ações de congelar, descongelar, tentar fazer com que as pessoas respeitem seus comandos. Quer ver? Descongela. E aí, tudo bem, Jaque? Tudo bem. Eu queria que você desse umas voltinhas aqui pela sala, aleatoriamente. Gostei disso aqui, né? Ficou como legal, se você estivesse procurando uma coisa que você perdeu. Você perdeu uma coisa e está com pressa porque a sua hora está passando. Ah, meu Deus, como é que é? E mais rápido, está muito desesperada. Ai, muito meu Deus, desesperada. como é que eu vou fazer isso? Congela de novo. É bom tentar tirar as pessoas do lugar de conforto delas. De repente, eu consigo fazer a Jaqueline representar um personagem que está só na minha cabeça. Ela não sabe qual é. Descongela. Você vai achar o seu objeto, é aquela maçã ali, ó. Você não viu direito. É legal. Agora, vai ali para a cadeira, você vai comer a sua maçã. Na verdade, você odeia a maçã, mas você vai ter que comer essa maçã assim mesmo. Odeia. Finge que come, mas não come. Finge que come, mas não come. Congela. Deu para entender? O desafio é utilizar todas as dicas para você tirar a pessoa do lugar de conforto dela e experimentar viver uma outra personalidade, uma outra personagem. Ok? Descongela. Tudo bem, Jaque? Tudo bem. Obrigado pela sua participação especial aqui na minha humilde aula, na nossa aula. Eu queria que você falasse para os nossos alunos, para as nossas alunas, como é essa participação dos personagens no cenário das artes visuais, porque eu sei que tem muitos artistas que conseguiram registrar a presença desses personagens importantes também, né?
E aí, galera, na história da arte nós vamos encontrar vários personagens retratados na nossa história da arte, como, por exemplo, Pedro Américo retratou Dom Pedro II. Vamos encontrar também Napoleão Bonaparte, também retratado. Mondrian também retratou uma mulher língua, magra, sentada na cadeira. Lazare Segal retratou pessoas também. Assim como Tarsila fez o Abapuru. O Abapuru, ela fez do movimento antropofágico, ela colocou os braços e as pernas grandes assim, para lembrar os operários que trabalhavam muito. Colocou nas cores do Abapuru a bandeira do Brasil, né, o azul, o amarelo, o verde forte. Tarsila fez para dar ao seu marido, Oswald de Andrade. Vamos ter também, na história da arte, outros trabalhos com empregados, com operários, né, interessantes, como Almeida Prado. Mas também vamos encontrar artistas que se autorretrataram, como Van Gogh. Esse é um dos retratos dele, e aqui é outro retrato dele. Além de seus trabalhos também. Esse outro trabalho de Van Gogh, ele fez um retrato do Dr. Paul Gachet. Esse retrato foi feito para o médico dele. E aí a gente vai entender toda a pintura de Van Gogh. Essa diferença que ele faz de Tarsila, e a gente vai encontrar o estilo de Van Gogh. Assim como nós também temos o estilo de Cézanne. Para cada artista, nós temos um estilo diferente. E assim é o nosso desenho, é a personalidade desse artista. Assim como Serrat, Cézanne, Van Gogh, por mais que sejam trabalhos diferentes, encontramos o mesmo estilo. A gente identifica o estilo desse artista. Assim são os personagens na história da arte. Agora que vimos os personagens retratados no mundo da história da arte, vamos voltar ao mundo do teatro. É com você, Pedro. Bom, na aula de hoje a gente tem visto aí várias possibilidades de conversar a respeito de construção de personagens, tanto no mundo do teatro quanto no mundo das artes visuais. Vimos aqui vários exemplos que a professora Jaqueline nos trouxe para a gente pensar a construção desses personagens. E aí, para tornar a nossa conversa um pouco mais aprofundada, trazer outras relações, eu queria sugerir duas perspectivas, duas formas de ver a construção de personagens que vão estar sendo descritas pelo Teatro do Oprimido, pensado por Augusto Boal, um autor brasileiro de teatro reconhecido internacionalmente por seu jeito diferente de pensar o teatro como uma ferramenta social. E aí também temos esse outro livro que vai trazer referências sobre dramaturgia negra, sobre o teatro negro no Brasil, especificamente. Sobre esse aspecto, a dramaturgia negra do teatro brasileiro, a gente pode destacar o trabalho de Abdias Nascimento, um grande autor de teatro, um grande pensador da história do teatro, que trouxe muitas reflexões sobre a presença do corpo negro, da corporeidade negra na história do teatro brasileiro. Abdias Nascimento deve ser muito estudado por todos nós, porque suas contribuições para o mundo do teatro, quanto para a sociedade, foram muito importantes. E como a gente está falando sobre esse corpo, sobre essas várias maneiras de nos colocarmos no espaço cênico ou no espaço que é o espaço social, a gente vai falar um pouco mais sobre esse corpo, trazendo uma fala que vem da área da educação física, junto com a professora Márcia, que vai trazer várias novidades para a gente. É com você, Márcia. Olá, pessoal! Complementando as palavras do professor Pedro, vocês já perceberam que o nosso corpo fala? Pois é verdade. Aliás, existe um livro muito famoso que tem exatamente esse título, O Corpo Fala. E esse livro é muito utilizado por nós, professores de artes e educação física, para entender melhor a questão da corporeidade. A forma como nós andamos, nos sentamos, nos movimentamos, até mesmo quando a gente está em algum lugar esperando uma determinada situação, diz muito a respeito do nosso corpo. E a questão da corporeidade
não é só uma questão do corpo em si, ela também está diretamente ligada à questão mental e emocional. Termos cuidado com o nosso corpo, a saúde, a higiene, a forma como nos movimentamos, uma boa postura, uma prática regular de atividade física, tudo isso são fatores que ajudam a trabalharmos melhor a nossa corporeidade. E aí, você já fez alguma coisa hoje pelo seu corpo? Fica a dica! E aí, gostaram das dicas que a Márcia trouxe pra gente? Acho muito importante a gente pensar essa relação do nosso corpo com o espaço e com todas as relações que a gente cria dentro desse espaço. A nossa casa pode se transformar num grande laboratório de pesquisa, de sensações desse corpo para chegar à construção dos nossos personagens. Brinquem, se divirtam, observem o que está à sua volta, observem as pessoas que convivem com você, ou volte a olhar para a janela, observe a televisão, copie aqueles personagens que você identifica que são muito interessantes nas novelas que você assiste, nos filmes que você assiste. E como último desafio, eu vou propor que vocês peguem um caderno qualquer que você tiver em casa, pode ser um caderno mais velho, um caderno super novo, e que você possa transformá-lo num caderno de artes cênicas, num caderno de teatro. Esse aqui é um caderno velhinho que eu tenho desde quando eu era mais jovem. Naquela época eu fazia teatro amador, não tinha teatro na minha escola. E hoje que vocês têm a possibilidade de pensar o teatro na escola, eu vou deixar essa recomendação, que você transforme um caderno seu num caderno de registros de todas as suas experimentações com as artes da cena. Ok? Estamos combinados? É isso, pessoal. Até a próxima!